Você já se perguntou por que o preço do Bitcoin está parado mesmo depois de terem acontecido alguns dos eventos mais bullish, mais otimistas na história da existência do Bitcoin de 16 anos? Tem fundo soberano comprando, os Estados Unidos criaram a reserva estratégica de Bitcoin e cada dia que passa tem mais e mais empresas adotando estratégias de acumulação, assim como foi o caso da Melius aqui no Brasil. E o preço está caindo. Caiu de 108 mil da máxima histórica que ele bateu para 77 e agora está oscilando ali na faixa dos 85, 87 mil dólares. Isso é uma assimetria de informação brutal, gigantesca. E a pergunta que eu tenho para você é: você está prestando atenção de verdade? Porque quem consegue ler o cenário e entende o que está acontecendo pode literalmente mudar de vida nos próximos 12 meses. Você quer saber como? Então fica comigo até o final desse vídeo. Quando você acompanha todas as notícias e lê o cenário atual, tá claríssimo que o momento é mais bullish do que nunca. Mesmo diante da notícia mais bullish da história de 16 anos do Bitcoin, que é a assinatura da ordem executiva que criou o Strategic Bitcoin Reserve nos Estados Unidos, a maior superpotência global, o preço do Bitcoin continua se lateralizando e caindo, o que é inacreditável. Se você me perguntasse há um ano atrás se isso era uma possibilidade, acontecer tudo o que aconteceu, eu diria que não. Eu não ia imaginar que fosse tudo tão rápido. Agora, se você me perguntasse se isso ia acontecer e o preço ia cair, eu ia falar que você estava ficando louco, que era inimaginável, completamente impossível. Pois é, está acontecendo. E esse fim de semana eu fiquei assistindo alguns podcasts e algumas coisas me chamaram bastante atenção e eu quero trazer alguns trechos para você aqui para a gente discutir. O primeiro trecho é da entrevista do Samson Mow, criador da Gen3. Ele foi no podcast do Walker, do The Bitcoin Podcast, e eles conversaram bastante sobre a inevitabilidade do Bitcoin e o momento que a gente vive. Vamos assistir aqui. Supply is dwindling, and I think that has to reconcile itself eventually. There are only 21 million coins. Several million are probably lost. Sailor has 500K. The ETFs have 1 point something million. And then Cynthia Lummis wants to buy 1 million. And if they launch the Bitbonds, that's $200 billion of Bitcoin, which is 3 million some odd Bitcoin that they want to buy. That's really not sustainable. And even if you look at Sailor alone, he's taken off multiple times the amount of Bitcoin that will be mined this year. Just him alone, not counting everybody else. So Bitcoin is really already deflationary if you look at it from that perspective. So it just doesn't compute. And I think when things like this don't compute, it means that there's going to be a very fast reconciliation at some point, which is the Omega candle and a fast run to 1 million. The separation of money and state is not that you bankrupt the state. I think it's good to reduce the size of the government because everything's way out of whack right now and the government is far too powerful, right? Everything can be weaponized against you as an individual, and I don't think people fully understand that. But separation of money and state is a separation of controlling money and dictating monetary policy from the state. And that is exactly what we're getting with Bitcoin, right? If they create the strategic Bitcoin reserve and if they launch Bitcoin bonds or Bitbonds, what they're calling them now, that is basically saying, money is money and government is something separate. Pois é, o Samson está prestando atenção e ele tem a leitura perfeita do cenário atual. E o segundo trecho de um podcast que eu quero trazer para vocês aqui é da lenda que escreveu o padrão Bitcoin, Saifedean Ammous. Se liga, vamos assistir. Not expect to see this administration take such proactive Bitcoin role, and it's remarkable that they set up a strategic reserve. It's remarkable that they're talking about acquiring more Bitcoin. I think this is pretty shocking. You did not expect the US to be the first, because in my mind you would always think that this would be something that others would flock to. É safe. Acho que ninguém, nem as pessoas mais convictas sobre a inevitabilidade do Bitcoin poderiam imaginar que isso fosse evoluir tão rápido assim. Os institucionais estão chegando em peso, cada dia que passa tem mais e mais notícia de novas empresas adotando estratégia de Bitcoin Treasury, muito inspirados no Michael Saylor. Teve a Mubadala Investments, do Fundo Soberano de Abu Dhabi, comprando mais de 400 milhões de dólares de Bitcoin. O presidente dos Estados Unidos da América, a maior superpotência global, criando reserva estratégica de Bitcoin, dando ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o secretário do Comércio, Howard Lutnick, ordens de irem atrás de formas budget neutral, formas que não causam mais déficit, para comprar o máximo de bitcoins que eles conseguirem. É tudo muito, muito inimaginável em termos de quão otimista todo esse cenário é para o Bitcoin. Em paralelo, ainda tem o Poder Legislativo, sendo liderado pela senadora Cynthia Lummis, com apoio que parece ser bilateral dos dois partidos para aprovar o projeto de lei do Bitcoin Act que faria os Estados Unidos comprarem 1 milhão de Bitcoins. Além disso, tem a história dos Bitbonds, que foi a notícia talvez mais bullish que eu já vi em toda a minha vida, que eu comentei num vídeo anterior. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você não assistiu, depois de assistir esse aqui, corre lá
para você entender o que são os Bitbonds. O link está aqui abaixo. Eu falei no Howard Lutnick, o secretário do Comércio. Dá uma olhada nesse tweet aqui do Luke Broyles. Eu vou traduzir para vocês. Basicamente, o Howard Lutnick, secretário do Comércio dos Estados Unidos da América, ele é um bitcoinheiro ferrenho e ele falou o seguinte: eu quero fazer para os Estados Unidos 2 trilhões de dólares. Eu tenho $1 bilhão de MicroStrategy, 200 milhões de bitcoins que eu sei que vai virar bilhões algum dia e tenho autoridade concedida a mim pelo presidente dos Estados Unidos da América para comprar Bitcoin de forma budget neutral. Depois de nós vendermos 5 bilhões de dólares de ouro e depois do Departamento de Eficiência Governamental liderado pelo Elon Musk conseguir cortar gastos de 1 trilhão no déficit, a gente poderia teoricamente cortar 1 trilhão de déficit, vender centenas de bilhões de dólares de ouro, comprar 300 bilhões de dólares de Bitcoin, forçar o preço do Bitcoin para cima 10 vezes e eleger todos os sucessores do Trump depois de se vangloriar de ter feito para os Estados Unidos literalmente trilhões de dólares durante a administração desse governo. É muita coisa, é difícil de processar. Vamos lá, dá uma respirada e processa essa informação. Mas o Howard Lutnick, secretário do Comércio, ele talvez seja o maior contribuidor para o number go up, para fazer o preço decolar do Bitcoin na história de 16 anos da existência desse ativo, desse melhor dinheiro que a humanidade já conheceu. E parece que os incentivos estão alinhados, porque ele realmente parece estar afim de fazer isso. Então, o Luke escreve aqui: se você tem zero exposição a Bitcoin, não acredito que seja o caso de ninguém que está assistindo esse vídeo, porque vocês me seguem, vocês já estão ligados no que está acontecendo, mas quem tem zero exposição a Bitcoin deve estar completamente louco. E por último, eu quero trazer para vocês o trecho de uma entrevista do Jesse Myers que me chamou muita atenção e que foi que me inspirou a vir gravar esse vídeo aqui. Vamos assistir também, foi no The Bitcoin Podcast do Walker. Bitcoin is just a massive information asymmetry. It really is an understanding asymmetry, and it's hard to get over that. That's that whole worldview stuff. It's hard to really consider this radically inverted worldview from what, everyone's accustomed to with you need 2% inflation sort of perspective. So right now, to me, in Bitcoin right now feels like it did in Q3 2020. I had just gotten very active contributing to Bitcoin, was writing stuff and putting out a lot of analysis. We had the halving 6 months before that, and COVID hit, and they printed a bunch of money. Everyone was at home, and the price of Bitcoin was still 9K. And it was just so obvious that there was just a delay between reality and market price, and that we were about to go a lot higher. And everybody in all the Bitcoin maximalists there was an energy around that at that time where it was very clear that we were about to take off because the world had changed. We had gone from not having any company buying Bitcoin, suddenly MicroStrategy going to a Bitcoin standard, in large part because Saylor read the Bitcoin standard. And, that was, compare that time period and what was going on in that moment versus 2017 when the price was first at 9K. And there was total lack of clarity. Bitcoin Cash was trying to rip apart Bitcoin. There was no corporate adoption. And that next halving had not yet occurred yet. So Q3 2020 felt like it's just a matter of time until the market price is in the new reality. And that's an information and understanding asymmetry that we are privy to. 99.8% of the world and 99.95% of the world do not understand. So it feels like that right now because of the strategic Bitcoin reserve and what that will do geopolitically. In terms of game theory for accumulating Bitcoin all over the world. Just a matter of time now for another big leg up. Por que esse trecho me chamou tanta atenção? Porque, de fato, o Myers tem completa razão e eu não tinha pensado sobre isso. A gente está num momento da história muito, muito semelhante ao terceiro trimestre de 2020. Editor, coloca aqui na tela o gráfico do Bitcoin e mostra para o pessoal o que aconteceu com o preço em dólares lá em agosto, setembro de 2020. Pois é. No terceiro tri de 2020, a gente estava numa situação semelhante. O mundo tinha acabado de entrar na pandemia em março, tudo estava trancado, a economia tinha parado completamente e os governos ao redor do planeta estavam imprimindo quantidades inimagináveis de dinheiro. Estavam chutando liquidez na economia de uma forma nunca antes vista. E o Bitcoin continuava ali, estático, oscilando na casa dos $9 mil, como se nada tivesse acontecendo.
Sendo que 3 anos antes, em 2017, final de 2017, começo de 2018, ele tinha batido uma máxima histórica de $20 mil. Ou seja, ele estava a menos da metade do preço que do ciclo anterior. Para os bitcoiners, aquilo parecia uma loucura completa. Parecia que o mundo tinha ficado louco, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. E é exatamente a mesma coisa que a gente está vivenciando nesse exato instante. A gente está batendo máximas históricas de assimetria de informação. As pessoas não têm, a enorme maioria das pessoas na face da Terra não tem a menor ideia do que está acontecendo, não sabem sobre a reserva estratégica de Bitcoin, não sabem sobre os fundos soberanos comprando Bitcoin, não sabem sobre nada do que está rolando. Cedo ou tarde, essa assimetria de informação vai se fechar, os mercados vão se ajustar e o preço do Bitcoin vai decolar para refletir essa nova realidade do planeta à nossa volta. Em 2020, o preço eventualmente saiu dos $9 mil e foi para $69 mil. E aquele bull market lá foi cortado praticamente pela metade porque tiveram fraudes gigantescas, principalmente da FTX, que por baixo dos panos estava vendendo quantidades homéricas de Bitcoin e comprando todo tipo de porcaria através da Alameda Research, do braço de hedge fund deles, que era totalmente fraudulento, por isso que o SBF, fundador da FTX, está na cadeia até hoje. Bom, se em 2020 e 2021 o preço subiu quase 7 vezes, mesmo com a supressão da FTX, o que você acha que pode acontecer nesse ciclo agora, quando essa assimetria de informação chegar ao fim e o mercado começar a precificar a nova realidade da forma correta? Você é uma das pessoas que sente que não tem Bitcoin suficiente? Você é daqueles que coloca a cabeça no travesseiro toda noite e reza para que o bull market demore para começar de fato e que a gente continue lateralizando mais tempo para você ter tempo de acumular mais satoshi? Se você é um desses, eu tenho uma má notícia e uma boa notícia para você. A má notícia é que eu acredito que essa promoção, essa assimetria de informação não vai durar por muito tempo. A qualquer momento, eu acredito que o mercado vai reprecificar a nova realidade do cenário que a gente vive e o Bitcoin vai decolar para 5, 10, 15, enfim, não sei quantas vezes o preço atual. Porém, existe uma boa notícia. Nos ciclos anteriores, a realidade era bem diferente desse ciclo atual. Por quê? Agora, os institucionais chegaram em peso. Os ETFs foram aprovados. No final de outubro de 2024, a SEC, a CVM americana, aprovou o trading de opções de ETFs spot. Ou seja, você agora tem instrumentos derivativos para se alavancar com inteligência. O que eu quero dizer com isso? Existe uma oportunidade que eu definitivamente não recomendo para todo mundo e eu definitivamente não recomendo a qualquer hora, mas em momentos propícios como esse agora, em que essa assimetria informacional gigantesca está existindo, essa pode ser uma oportunidade extremamente atrativa que pode literalmente mudar a sua vida. Vamos lá, por que não é para todo mundo? Primeiro, porque você precisa ter um montante de patrimônio minimamente suficiente para montar uma posição que justifique, e essa posição não pode ser 100% do seu patrimônio. Eu não recomendaria que você colocasse 100% do seu dinheiro, que pode estar em Bitcoin autocustódia, em opções. Isso seria loucura. Por favor, não façam isso. E eu também nunca ajudaria você a fazer se você me pedisse ajuda, porque é muito arriscado. O risco é que o preço não atinja o exercício e, portanto, sua posição de opções vire zero, tá? E por que só esse momento é propício? Porque o preço está muito, muito subvalorizado. Ou seja, o Bitcoin tende a se valorizar extremamente nos próximos meses e, portanto, você consegue fazer com relativa confiança uma aposta para daqui a 12 meses de que o preço vai estar 2 vezes, 3 vezes o preço atual. E como que se faz isso? Você poderia, por exemplo, comprar calls, que são opções de compra, com vencimento para janeiro de 2026 ou até mesmo para janeiro de 2027, do ETF da BlackRock, por exemplo, do IBIT, em algumas exchanges selecionadas fora do Brasil. Isso vai te dar uma exposição multiplicada ao Bitcoin, ou seja, se o preço bater o seu strike, o seu preço de exercício da opção, dentro daquele período até o vencimento da sua opção, você pode ganhar 5, 10, 15 vezes mais do que você ganharia simplesmente comprando Bitcoin. Só que, como eu falei, não é para todo mundo, é uma estratégia avançada, tem riscos, requer disciplina e eu só indico para quem realmente entende o jogo e está disposto a
tomar um pouco de risco com um pedaço pequeno do seu patrimônio para aumentar expressivamente seu patrimônio. Por isso eu decidi abrir 10 vagas para uma mentoria individual comigo. É uma mentoria 1 a 1, você não vai ter mais ninguém envolvido, somos nós dois, e a gente vai fazer no total mais de 2 horas de call totalmente personalizadas, onde eu vou pegar você pela mão e vou te ajudar a fazer e montar a sua posição e te acompanhar por todo o caminho. Além disso, você vai ter o meu WhatsApp pessoal para tirar dúvidas comigo dia e noite por 60 dias. E por que eu estou dando tanto acesso? Simplesmente porque vão ser apenas 10 vagas. Mas por que só 10, Bernardo? Porque, como vocês podem imaginar, eu quero que a taxa de sucesso desse negócio seja 100%. E eu não conseguiria atender todo mundo se fossem mais de 10, sem comprometer o resultado. Mas, Bernardo, você sempre fala para não fazer trading, para não se alavancar, isso daí é alavancagem, você está mudando o propósito, o que está acontecendo? Cara, eu entendo todo o seu ponto de vista, se você está surpreso. Como eu falei, é um momento muito particular, muito singular na história do Bitcoin. Existem alguns momentos de máxima histórica de assimetria informacional e esse não é diferente do terceiro trimestre de 2020. Se você tivesse montado uma posição alavancada no terceiro trimestre de 2020, provavelmente você teria enriquecido assim, em níveis inimagináveis ao longo de 2020 e 2021. O problema de fazer isso via exchange, se alavancando, etc., é que você não sabe exatamente quando vai parar de subir e, portanto, quando você desmonta a posição. É aí que entra o expertise do Bernardo e dessa mentoria, onde eu vou te ajudar passo a passo para você saber o momento de entrada, qual call escolher, para qual vencimento, olhar volatilidade implícita de cada uma, saber qual deveria ser o momento de entrada, o momento de saída, enfim, quanto colocar. Tudo isso é muito importante e vai ditar a sua taxa de sucesso. Como vocês podem imaginar, essa mentoria não vai ser barata. Eu quero selecionar a dedo as pessoas que vão fazer isso comigo. Como eu falei, quero que todo mundo tenha 100% de sucesso e saia extremamente satisfeito e possa mudar de vida com isso que a gente vai fazer agora. Eu estou fazendo, colocando a minha própria pele em risco. Eu, lógico, não recomendaria algo para vocês que eu não faço eu mesmo e, portanto, eu já coloquei mais de $40 mil numa posição em calls de IBIT para daqui a 12 meses e pretendo aumentar essa posição nas próximas semanas, com certeza. Para as pessoas certas, vai ser extremamente barato. E quem são essas pessoas certas? São aqueles que têm pelo menos R$1 milhão de patrimônio, ou seja, que estão dispostos a colocar pelo menos uma posição de R$100 mil em opções, porque R$100 mil não representa mais do que 10% do seu patrimônio. Se você perder 10% do seu patrimônio, você vai sobreviver, vida que segue. Você é uma pessoa que sabe que esse valor pode virar pó se eventualmente a estratégia vir a falhar, porque o preço não atingiu o nosso strike, o que é muito improvável que isso aconteça, mas não é impossível, eu não vou prometer resultado aqui. Além disso, eu quero que as pessoas que estejam comigo nessa jornada saibam que, se tudo der certo, elas podem ter um lucro de 30 a 40 vezes no montante aplicado em 12 meses. E isso sim faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Pois é, eu estou falando em potencialmente colocar R$100 mil e lucrar 3,5 milhões aplicando nessa estratégia sofisticada, com riscos calculados, com o meu acompanhamento pessoal individualizado. Sim, esse é um serviço exclusivo, premium, que vai exigir dedicação minha e dedicação sua. E, portanto, por esse motivo, eu só vou abrir 10 vagas por tempo limitado. Eu não sei se vão ter novas vagas no futuro, eu não sei se vai dar tempo de abrir novas turmas no futuro, não sei quando que a decolagem do preço do Bitcoin vai rolar. E, portanto, talvez a gente não tenha novas janelas de oportunidades. Se você entende o que está em jogo e gostou da ideia e quer aprender comigo como se posicionar de forma estratégica nesse bull market que ainda nem começou, eu quero que você clique no link aqui na descrição, responda as perguntas do formulário e, se fizer sentido, se você for uma das pessoas com o perfil certo, eu vou entrar em contato com você para a gente começar imediatamente. Bom, galera, é isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Não se esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber cada vez mais notificações sobre os nossos vídeos e conteúdo sobre Bitcoin. E compartilhe esse vídeo com quem você acredita que precisa entender essa mensagem. Se você acha que é muito mais seguro manter os seus Bitcoins tranquilos em autocustódia, bonitinho, sem alavancar, sem nada,
saiba que tá tudo certo. Eu respeito sua decisão. Eu acredito que, de fato, essa mentoria e essa posição alavancada em opções não é para todo mundo, é para algum específico tipo de pessoa com o perfil adequado, e a enorme maioria das pessoas vão se beneficiar muito mais de simplesmente fazer o seu DCA, acumular seus bitcoins humildemente, guardando seus satoshis por longo prazo. Mas, se você tem o perfil, não se esquece, o link do formulário está aqui abaixo, preenche, deixe seus dados. Se você tiver o perfil certo, eu vou te chamar e a gente começa. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Não dá para saber exatamente quando que o preço vai decolar, mas é inevitável que aconteça. Até a próxima, um abraço.